pessoal, estamos começando mais um programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer e depois de um mês inteiro falando de prevenção para as mulheres, a gente entra agora no assunto que diz respeito aos homens. Por isso, nós trouxemos hoje um entrevistado especial, Dr. Roberto Dias Machado. Ele é coordenador médico do Departamento de Uro-Oncologia do hospital, estudou medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez residência também nessa universidade em cirurgia geral e urologia, e hoje está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre os homens, né, doutor? É isso aí, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Vamos começar falando desse homem que está à minha frente. Por que medicina, doutor? Então, na minha família, na verdade, eu sou o primeiro médico, né? Não é uma família de médicos tradicionais, na verdade. E isso surgiu desde pequeno, e como eu fui criado pelo avô, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, e fui criado pelo avô no sítio. Sítio aonde? Qual que é na essa? região de Buritizal, aqui do estado de São Estado de Paulo. São... Não é tão longe não é de próximo, é bem Barretos, próximo aqui. E naquela época o meu avô dizia que o sonho dele era que um filho dele fizesse medicina, né? Ele sempre adorou a figura do médico, teve muito respeito pela figura do médico. E ele me dizia que o meu pai, antes de falecer, falava com ele que eu faria medicina. Mas eu era muito pequeno e isso me tocou realmente, né? Porque assim, eu morei com meu avô desde os 6 anos até os 16 anos. E julgo que foi nesse período que desenvolveu todo o meu perfil, o meu caráter, a minha personalidade. Tanto hoje, quando eu me deparo com algumas coisas, eu me remeto àquela época os valores e me lembro, né? E me lembro do meu avô. Uhum. Então eu acho que isso me tocou também e na escola eu sempre gostava, me envolvia nessa área, né? Área de ciências biológicas. E acabou que eu acho que surgiu exatamente dessa influência do meu avô e dele gostar tanto da figura do médico. Ele chegou a vê-lo, o Sim, doutor? o meu avô faleceu com câncer, né? Faleceu com câncer em 94 e eu estava no primeiro ano da faculdade, terminando o primeiro ano quando ele faleceu. E doutor, e aí tem alguma coisa a ver o fato do seu avô ter tido câncer com a sua opção pela urologia, especificamente pela onco-urologia? Certo. Na verdade foi o seguinte, eu acompanhei todo o processo da doença do meu avô. Na verdade, quando ele ficou doente e descobrimos o problema, eu não estava na faculdade ainda, né? Porque isso foi descoberto há uns 2 anos antes. Então ele lutou com esse câncer, mas realmente já foi num estadio mais avançado. Mas mesmo assim ele ainda lutou com esse tumor e conseguiu uma sobrevida de mais ou menos 2 anos e meio. Uhum. E eu não imaginava, eu imaginava sim, obviamente eu já estava trabalhando e estudando para fazer medicina, mas não imaginava trabalhar com câncer nessa época, né? Acompanhei todo o processo da doença dele e até foi interessante, curioso isso, porque eu estava fazendo cursinho, né, em Ribeirão Preto, estudei minha vida toda em escola pública, né, e terminando a escola pública eu fiz um ano de cursinho em Ribeirão Preto. E aí quando eu terminei o cursinho eu prestei pela primeira vez, né, sempre prestava universidades estaduais e federais, exatamente porque meu avô, que foi com quem convivia esse tempo todo, nós não tínhamos condições de pagar uma escola particular. Que até hoje é muito cara, que até né? hoje, né, é difícil para muitas pessoas. Uhum. E então eu não consegui passar na primeira vez, e aí foi quando ele ficou doente, eu larguei, né, a escola, o cursinho, voltei para o sítio e falei para ele, ó, avô, eu vou ficar com o senhor não está bem, assim que o senhor melhorar eu volto a estudar. Aí ele me disse, muito seriamente, falou, ó, você sabe que eu não vou melhorar. Então você não pode ficar aqui me esperando, você tem que voltar e continuar seus estudos. E eu acho que isso acabou me dando mais força, né? Me trouxe mais forças ainda para poder estudar mais e tentar passar. E graças numa universidade a Deus, federal, inclusive. Exatamente, né? Eu entrei na faculdade em 94, no início de 94, e ele faleceu em novembro de 94. Então, tivemos um ano aí de convivência ainda e ele me acompanhou nesse primeiro ano da faculdade. E quando foi a sua opção pela urologia, em primeiro lugar? Certo. Quer dizer, porque assim, eu imagino que quando um menino entra numa faculdade de medicina, ele não pensa, vou cuidar de homens.
né? É uma decisão mais tardia, digamos sim, assim. Sim, não, realmente. O que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha a mínima ideia do que eu faria. Eu realmente estava, assim, muito interessado pela medicina, Como a descobrindo... maioria dos jovens que entram numa faculdade de Exatamente. O medicina. primeiro ano é muito empolgante, é muito eufórico porque você está fazendo. Do segundo ao terceiro, quarto ano, você sente realmente a pressão de ser médico. São várias questões que passam pela sua cabeça, inclusive, será que eu vou conseguir? Isso é muito difícil. Quer dizer, e eu não imaginava, eu pensava, algumas coisas eu sabia que eu não faria. Por exemplo, uma área só clínica. Eu gostava de cirurgia, gostava de clínica também, então eu queria uma área que juntasse as duas coisas, a clínica e a cirurgia. Mas com certeza eu optaria, sempre tive curiosidade pela cirurgia. Então, essas áreas extremamente clínicas, né, que só faz clínica, eu já tinha descartado isso naquela época. Agora, a urologia em si aconteceu no quarto ano, porque a partir do quarto ano de medicina em diante, que são 6 anos a graduação, né? Depois do quarto ano, você começa a rodar em todas as áreas. Aí você... Para escolher a sua. Exatamente. Você começa a observar um pouquinho de cada área. E eu me identifiquei muito com a urologia, porque a urologia, ela atende criança, ela atende homens, realmente, como você está falando, atende mulheres também, né? A urologia geral tem muita coisa que passa pela uroginicologia. E tinha clínica e tinha cirurgia. E eu me identifiquei com os professores, me identifiquei com os pacientes. E a partir do quarto ano em diante, eu tive essa opção, né, de realmente que a urologia talvez fosse o mais importante e principal também, né? Eu queria ficar próximo da minha mãe, porque como ela é viúva, eu não queria sair muito longe ou fazer uma faculdade talvez em outro estado, né? Se bem que eu fiz em Minas, mas é muito próximo a Buritizal. Mas eu queria continuar próximo a ela, então também são vários fatores, né? Eu escolhi um lugar próximo a ela, onde tinha uma residência muito boa na área que eu queria, e Uberaba, né, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela me dava tudo isso, né? A residência de urologia era uma residência credenciada, né, pelo MEC, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Urologia, com professores de renome internacional, inclusive, que é um ex-professor que eu tive, né? Então, Acabou unindo próximo à tudo. casa da minha mãe, que eu queria sempre estar próximo a ela. Então, eu acho que foram vários fatores que eu acabei julgando e escolhendo a urologia. Eu acho bacana a gente tocar nesse tipo de assunto, porque muitas vezes as pessoas estão assistindo o programa obviamente tem um caráter muito mais de falar do hospital, mas a gente tem que saber que quem está aqui no hospital cuidando dos seres humanos que estão passando por um momento de fragilidade são seres humanos que têm uma história. E uma história muitas vezes parecida com a história de vida do próprio paciente ou que possa incentivar aí quem está nos assistindo, inclusive. Como que a decisão de ir para uma área específica da medicina passa pela cabeça de um estudante? Eu acho bacana isso. Não, sim. E por que a oncologia? Então, que aí é mais específico isso, ainda. aí foi uma outra decisão, né? Exatamente. Aí terminei a urologia, foram 6 anos de graduação e 2 anos de cirurgia geral, né? E 2 anos de urologia. Na minha época era a última temporada do pessoal que faziam 2 anos de urologia. A partir disso, a urologia passou-se, a residência de urologia eram 3 anos, né, a partir daí. Bom, então o que aconteceu é o seguinte, eu terminei a urologia e fui convidado a trabalhar com um médico muito experiente numa clínica aqui no interior do estado de São Paulo. Trabalhei com ele por 2 anos, mas o Hospital do Câncer, e aí sim, eu acho que a opção de fazer a uro-oncologia também veio da proximidade, da convivência que eu tive com o Hospital do Câncer quando meu avô teve o câncer, porque ele se tratou aqui em 94, né? Ele veio para cá, se tratou aqui. Então eu já conhecia o hospital e conhecia, né, pessoas que trabalhavam aqui, inclusive médicos. E o hospital, ele fazia parte inclusive da minha trajetória de ir para casa, que eu trabalhava no interior do estado, mas quando eu ia visitar minha mãe, eu passava por aqui, visitava alguns amigos, e aí houve esse convite por parte do pessoal da época que estava aqui, que inclusive era um ex-professor meu, né? Ele disse, você
Eu sei que você está trabalhando também com câncer lá na sua clínica, porque a gente discutia alguns casos por e-mail ou às vezes por telefone, né? E você não quer vir trabalhar aqui com a gente, né? Nós estamos precisando de pessoas como você, que tem essa filosofia, que tem esse seu perfil. E aí eu já existia à vontade, né? Porque eu sempre conheci o Hospital do Câncer, tinha muito admiração pelo trabalho, veio o convite e unindo tudo isso, né? Ficou ainda mais próximo da casa da minha mãe. Então foi uma coisa assim bem... Mas, doutora, eu quero saber dessa história um pouco melhor, com mais calma. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para contar um pouquinho mais essa história do doutor para que você em casa acompanhe. Daqui a pouquinho a gente volta. O Hospital de Câncer de Barretos realizou recentemente 2 eventos muito importantes. O Simpósio Internacional de Oncologia Translacional reuniu grandes profissionais da área de pesquisa para discutir a aplicação dos estudos científicos na prática clínica. O evento, que teve 2 dias de duração, trouxe palestrantes de várias partes do mundo e teve como público-alvo pesquisadores, pós-graduandos e graduandos da área da saúde. Também ocorreu o primeiro Simpósio Internacional de Enfermagem do Hospital de Câncer de Barretos, um evento em parceria com o MD Anderson Cancer Center, o maior centro oncológico do mundo, localizado em Houston, nos Estados Unidos. E nós estamos de volta com o programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Roberto Dias Machado. Nós estamos falando um pouquinho de uma área específica do tratamento, que é a urologia. Nós estamos falando da uro-oncologia. Esses nomes ainda são assim, eu estou me familiarizando ainda, doutor. Que é a especialidade dentro do tratamento de câncer dessa região, digamos assim. Isso. Né? Então a gente está falando do quê? A gente está falando de bexiga, o que mais? Isso. A urologia é uma área bastante extensa, né? Como eu já havia dito, atende crianças, mulheres, homens. E a uro-oncologia, né? Quer dizer, é apenas uma vertente ali da urologia, porque Sim. tem a endurologia, né? A parte sexual, que também faz parte da urologia, uroginecologia, quer dizer, é bem ampla, a urologia geral ela é bem ampla. E falar da uro-oncologia é apenas uma área específica dentro da urologia. Hoje em dia, há quem se estuda apenas um órgão dentro da uro-oncologia, né? No nosso departamento, por exemplo, já existem, né? Nós somos em 5 titulares e acaba que cada um estuda um órgão mais especificamente, porque hoje em dia a tendência mundial, a tendência moderna para que você trate bem, né, com alto padrão de tratamento e reconhecimento e possa discutir isso em alto nível, é você estudar... É o super especialista. Super especialista, né? E o hospital, ele precisa, né, desses profissionais, porque o hospital realmente recebe pacientes do Brasil inteiro e casos complexos. Então, a gente... é isso que eu estou dizendo. Cada vez mais a gente vai subespecializando. E doutor, aí que ano que o senhor chegou aqui no Hospital de Câncer? Eu cheguei no final Barretos? de 2007. 2007. Certo. No final E de hoje 2007. é o coordenador da área. Sim.
E como é que foi esse caminho para chegar até a coordenação? Na verdade é o seguinte... O coordenador, para quem está em casa e às vezes não entende, é como se fosse o líder, o gerente ali daquela área, é isso? Nós somos em 5, né? E nós temos um relacionamento muito bom dentro da uro-oncologia. O último coordenador foi o Dr. Elinei, né? Eu estou agora no final do meu mandato de coordenação, o próximo coordenador vai ser o Dr. Wesley. Então, vocês já sabem. Existe essa política dentro do hospital que eu acho fantástico, eu acho isso perfeito. É você poder usufruir também no sentido de ganhar experiência com a coordenação, né? E então, existe essa política dentro do hospital, entre os departamentos. Quanto tempo fica um coordenador? Em média, 2 anos. E aí quando se troca, sempre há uma arejada, digamos assim. Sim, quem entra com fôlego exatamente, novo. E ganha experiência com isso, porque a coordenação, ela é um pouco diferente da atuação clínica e cirúrgica em si, né? A coordenação, ela mexe um pouco com a administração também, então acho que isso é muito importante para o médico, e agora no final desses 2 anos de coordenação, eu tive muita felicidade com os colegas, a gente teve um relacionamento ótimo e ganhei muita experiência com isso. Então acho que o Dr. Wesley, que é o próximo também, vai ganhar muita experiência com isso aí. Acho que é super importante que isso aconteça dentro do departamento. E o coordenador, ele está muito ligado também à história dos números, das estatísticas, Exatamente, que a gente da imprensa vive pedindo, né? Então, assim, só para o telespectador entender, qual que é o câncer que mais aparece nesse setor específico então, hoje o mais recorrente. Certo. No nosso ambulatório hoje, né, o tumor mais importante, que mais chega para a gente é o câncer de próstata, é o tumor de próstata, né? Esse é o tumor mais frequente no homem, excetuando aí os tumores da pele, né? Mas os tumores sólidos masculinos, o câncer de próstata é o mais frequente. Esse tumor, existem algumas estatísticas aí, né? Estatísticas gerais, mas assim, é muito importante que o homem saiba que quanto mais velho, né, quanto mais idoso, maior é a chance desse tumor aparecer. Agora, a incidência, ela é alta, realmente, né, existe uma estatística que mostra que de cada 6 homens, 1 terá o câncer durante a sua vida. Agora, o risco desse câncer ser agressivo, né, e realmente agredir a saúde dessa pessoa não é tão alto, é apenas 3%. Mas a gente tem, assim, eu particularmente, as pessoas leigas como eu, tem a impressão, a sensação de que quando a gente fala câncer de próstata, primeiro tem essa história da idade. São sempre homens mais velhos. Sim. E que o homem, quando ele descobre, já está muito avançado. Certo. Porque homem não gosta de fazer prevenção. Sim, você tocou num assunto que eu acho que é assim, essencial a gente falar, que é realmente esse tabu que ainda existe, né, com relação ao exame da próstata, a avaliação urológica da próstata e o diagnóstico tardio. Exatamente, acho que isso aí talvez seja uma das coisas mais importantes da gente dizer. É importante que se faça o diagnóstico precoce, ou seja, que, né, se descubra a lesão num estadio bem inicial, porque aí sim nós temos altíssimas chances de cura. Mas, assim, ainda mata muito? Pelos Sim. nossos números aqui do Hospital de Câncer, o índice de mortalidade é muito grande ainda? A questão é o seguinte, é um tumor extremamente incidente, extremamente frequente, né? Se você imaginar que de cada 6 homens, 1 terá o câncer... De cada 6 homens? De cada 6 homens, 1 terá o câncer durante a sua vida. É muito alto, É uma coisa, né, que assusta. E agora, a partir de que idade ele aparece com mais frequência? Ele é mais frequente depois dos 50 anos. Por isso que hoje, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela indica, né, ela preconiza que todo homem, após os 50 anos de idade, ele deve fazer o exame periódico da próstata, né, a avaliação urológica, não só do câncer de próstata, né, mas especificamente para a próstata. Obviamente, se o paciente tem na família um parente próximo que já teve o tumor, ele tem o dobro do risco de um paciente que não tem ninguém na família. Doutor, dói? A próstata chega a incomodar quando... Então, ou só dói quando já não tem mais jeito? Você está tocando em coisas super importantes, que é exatamente isso. Em fases iniciais, o paciente não sente absolutamente nada. Não tem sintoma. Por isso que muitas pessoas, muitos homens,
eles não vão ao médico e às vezes a esposa, que geralmente o homem ele chega acompanhado pela esposa, a esposa que o obriga a ir ao urologista, e a primeira coisa que ele fala, doutor, mas eu não sinto nada. E é exatamente isso, na fase inicial, a pessoa não sente nada, é totalmente assintomático. Mas o mito ele se confirma na prática. Homem só vai no médico quando está sentindo alguma coisa. Olha, E às vezes quando está doente, sim, nem quer ir ao médico. Sim, eu acho que existem vários fatores, mas isso aí... Culturais. Exatamente, é exatamente isso. Eu acho que... o que eu tenho visto, na verdade, é que isso está diminuindo. O tabu exatamente está diminuindo. Por exemplo, o toque retal, que antes, no começo, eu tinha pacientes que quando eu dizia, olha, eu preciso examinar o senhor, a gente precisa fazer o exame, que é o toque retal, né, que não serve só para ver a próstata, mas serve para confirmar outros problemas. Eu já tive pacientes que se negaram, ou até levantaram, ou interromperam a consulta ali. Hoje a gente não vê isso mais. Dificilmente a gente vê isso. Quer dizer, tipo de reação. Os homens estão mais conscientes. O senhor já passou por isso, de um paciente ir embora e falar, não vou fazer, sim. Me recuso a fazer o exame. Me recuso, eu não faço, e ponto final. Quer dizer, a gente respeita, né, obviamente, o paciente, o médico sugere, mas quem define o que vai ser feito é o paciente. A gente explica. Na maioria das vezes, uma explicação simples, mostrando números e a importância do exame, eles aceitam. Hoje em dia, é o que eu estou dizendo, cada vez mais eu vejo menos homens se recusando a aceitar o exame. E é cultural mesmo, doutor, porque a mulher ela vai ao ginecologista muito mais cedo. Né? Então a mulher, a partir do momento que ela já inicia a sua vida sexual, já é recomendado que ela vá ao ginecologista. Sim. E ela aprende. Na verdade, tudo a gente aprende, a gente se acostuma, a gente se habitua na vida. Sim. Ela aprende que isso é um cuidado como qualquer outro. Sim. A saúde é um cuidado como a beleza, é um cuidado como a vaidade, né? É um cuidado. Sim. O homem não aprende isso. Eu acho que o homem aprendeu muito com a mulher com relação a isso, né? Principalmente as esposas que sempre encaminham, né? Eu acho que hoje, é o que eu estou te dizendo, eles estão mais conscientes e eu acho que essa experiência com a mulher serviu também para que o homem pudesse despertar para isso, né? Para essa conscientização. E, sinceramente, acho que raramente eu tenho visto pacientes que se recusam, que se negam a fazer o exame. E a gente tem, doutor, programas como esse. A gente vai para o intervalinho agora, mas que fique claro, um programa como esse serve para isso, para que as pessoas repensem as suas atitudes e mudem os seus hábitos. Exatamente. Porque a mudança de hábito muitas vezes significa, como nesse caso, salvar vidas. A gente vai para o quadro Conhecendo e volta já já. A Unidade de Jales, do Hospital de Câncer de Barretos, realiza diariamente cerca de 1.000 atendimentos a pacientes de mais de 550 cidades distribuídas entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Muitas dessas pessoas se deslocam milhares de quilômetros para serem atendidas e precisam se submeter a tratamentos mais longos. Por conta dessa necessidade, o hospital conta com 2 alojamentos para hospedar os pacientes e seus acompanhantes durante a estadia na cidade. Juntos, eles têm a capacidade de receber cerca de 40 pessoas. Além de um lugar confortável para descanso e lazer, os alojamentos ainda oferecem 5 refeições diárias para os hóspedes. Sem dúvida, mais um diferencial de humanização do Hospital de Câncer de Barretos. Nós voltamos com o programa, nesse terceiro bloco, falando um pouco mais sobre a prevenção para os homens. A gente teve um mês inteiro de outubro, mundialmente conhecido como Outubro Rosa, falando de prevenção para as mulheres. Mas a gente tem agora no mês de novembro o Novembro Azul,
que fala especificamente sobre prevenção de câncer para os homens. Por isso, nosso entrevistado, Dr. Roberto Dias Machado, eu gosto sempre de falar o sobrenome, coordenador médico do Departamento de Uro-Oncologia, vai falar um pouquinho sobre prevenção, doutor. Certo. O temido exame do toque. Certo. Ele é substituível? Existe outro método que não seja esse, quando a gente fala de prevenção especificamente em câncer de próstata? Certo. Bom, só voltando um pouquinho, eu queria só reforçar qual é a idade ideal para que o homem procure o urologista. Então, homens, né, acima de 50 anos é recomendado que vá ao médico e faça o exame periódico da próstata, né? Se ele tem familiares com câncer, ele precisa começar aos 45 anos, né? Assim como homens também da raça negra, que na raça negra a chance de lesões na próstata ela é um pouquinho maior. E pacientes obesos também, o ideal é que eles comecem aos 45 anos. E quando a gente fala de negros, nós estamos falando com uma população que muitas vezes não é aparentemente Exatamente, negra. Porque nós que é temos um miscigenado, país né? muito bom, Sim, sim. né? Que as Sem culturas dúvida. foram se miscigenando. Sem dúvida. E aí quem é descendente de negros entra também nessa estatística. Sim, exatamente, Tá. exatamente. Então, assim, mas como que é feita a avaliação? O paciente, ele é entrevistado de maneira geral pelo urologista sobre todas as questões relacionadas à sua saúde, né? Não só a urologia, a gente faz uma entrevista geral, um exame físico geral, e depois a gente direciona o exame mais para a parte urológica e próstata, né? Vamos assim dizer. Então, o ideal é que depois dos 50 anos, o homem faça o exame de sangue, que é o PSA, né? O PSA é uma proteína que você dosa no sangue. Se essa proteína, se ela está aumentada no sangue, e aí tem um valor que o urologista tem que avaliar junto com o paciente, porque esse valor depende da idade, depende de outros fatores também que deve ser discutido ali no momento da consulta. Mas se o PSA, né, se a dosagem do PSA, dosagem dessa proteína no sangue estiver aumentado acima de um nível ideal, né, isso acende uma luz vermelha que esse paciente pode ter algum problema na próstata, não necessariamente o câncer. Porque não é só o câncer de próstata que aumenta o PSA. Outras coisas também aumentam o PSA. Tá, então, para eu entender melhor, né? Esse é um indicador, essa proteína é um indicador que tem Exatamente. alguma coisa que errada. alguma coisa pode estar errado com a próstata. E quais são os outros problemas, já que a gente só fala de câncer? Perfeito, perfeito. Então, homens, né, a partir dos 40, 45 anos de idade, o homem ele começa a ter um crescimento espontâneo da próstata, um crescimento benigno. Mais de 60% dos homens, durante a sua vida, vai ter um crescimento espontâneo benigno da próstata que não é tumor. Esse crescimento, ele aumenta também o PSA no sangue. Então, alguns pacientes podem não ter câncer e o PSA pode estar aumentado devido a um crescimento, a uma hiperplasia benigna da próstata. Isso então, é natural. Isso é natural, tem que ser avaliado por um profissional especializado nessa área, né? Outra questão seria as infecções. Um paciente que tem infecção urinária ou infecção da próstata, uma prostatite aguda ou crônica, ele pode também aumentar o PSA e isso pode acontecer agudamente ou de maneira tardia. Isso também tem que ser avaliado. E aí o tratamento é simples. E o tratamento é simples, né? E não é câncer. Então, assim, mas começa-se o exame avaliando a pessoa como um todo, o exame físico, o PSA e aí sim o toque retal. O toque retal é um exame direto, é um exame simples, indolor, que o médico avalia, né, a região retal, juntamente onde você palpa todo o dorso, a base da próstata ali numa grande extensão, e você pode palpar inclusive a musculatura do assoalho pélvico juntamente com a próstata, você pode ver se tem alguma lesão retal, inclusive, né, lesões orificiais ou até tumores intestinais, né. Então, assim, você tem uma visão geral da região, você tem uma avaliação geral da região, não só da próstata, e aí sim, mais especificamente a próstata, se o médico sente alguma irregularidade, um nódulo, em alguns pacientes você pode sentir um nódulo, um caroço mesmo ali, e isso sim é um grande indicativo de que alguma coisa pode estar errado ali. Detectou-se um toque alterado ou um PSA aumentado,
aí a gente passa para o próximo passo, que seria uma biópsia de próstata, né? Uma biópsia transretal guiada por um ultrassom, para você se identificar se realmente esse paciente tem ou não um tumor de próstata. Tá, mas calma, doutor. Fez-se o exame, o homem é um homem consciente, ou tem uma mulher consciente que puxa a orelha, Sim. que é a maioria dos casos. Sim. Né? O homem é um homem consciente, foi lá, fez o exame, não tem nada. Ótimo. Tá ótimo, a próstata tá bonitinha, cresceu, mas tá bonitinha. Quanto tempo ele tem que voltar? De quanto em quanto tempo? Certo. Geralmente, esse exame, depois dos 50 anos, ele é anual. Uma vez por ano, Ele é pelo anual. menos. Se a avaliação foi tudo ok, se não houve nenhuma suspeita, essa Se não tem avaliação- ninguém na família. Se não tem ninguém na família, essa avaliação ela pode ser anual. Uhum. E se Seria- tem alguém na família? Agora, se E se teve- ele tem ele Isso. já tem uma predisposição, tá num Exatamente. chamado grupo de risco, Sim, mas sim, também perfeito. não apresentou nada. Então, se existe alguma suspeita ou características, como você bem disse, a decisão ela é individual. Hoje, dentro da medicina, cada vez mais a gente individualiza a decisão para aquele paciente. Uhum. Então, assim, a decisão é individual com o paciente. No geral, a gente diminui esse tempo pela metade, então ele acaba retornando a cada 6 meses, tá? Mas alguns pacientes, às vezes até em 3 meses. Mas isso é muito individual e tem que ser avaliada caso a caso. No geral, anual ou até 6 meses. Uhum. Agora, doutor, se por acaso aconteceu e se identificou aí que há um tumor, o tratamento é um tratamento eficaz, assim, quando é detectado ainda no começo, tem cura? Certo. Bem perfeito. popular mesmo a pergunta. Perfeito. Eu acho que também é super importante dizer sobre isso. A pessoa que tem o diagnóstico, né, detectou-se um tumor de próstata. Aí realmente é uma tragédia para a pessoa, porque vem muitas questões, inseguranças, medos e tudo mais. Então nós vamos falar especificamente sobre o tumor de próstata. O tumor de próstata, ele é dividido, de maneira geral, né, em 3 grandes grupos. Né? Porque o tumor de próstata, ele não é uma doença em si, ela é uma doença muito heterogênea. Ela pode se manifestar de várias maneiras. Então, a gente pode dividir o tumor de próstata em 3 grandes grupos. Um grupo onde os tumores são bastante agressivos e precisam de um tratamento radical, que seria a cirurgia ou a radioterapia, né? Um tratamento para ser curativo. Um grupo onde o tumor tem um comportamento intermediário, que você pode avaliar se o paciente, né, avaliar caso a caso. Por exemplo, é um paciente que tem uma expectativa de vida boa, mais de 10 anos, é rígido, não tem nenhuma comorbidade, cabe um tratamento radical para esse paciente também. E um grupo, né, são 3 grupos, um grupo de alto risco, né, intermediário e baixo risco, que graças a Deus é a grande maioria dos nossos pacientes. A maioria deles estão em um grupo de baixo risco, que são tumores que têm um comportamento mais lento, eles levam aí 10, 15 anos para crescer ou para se manifestar. Então, é preciso que o médico avalie o caso. Quer dizer, não significa que porque o homem está com o tumor, ele no outro dia vai fazer quimioterapia, radioterapia, internar. Perfeito. Nada disso. É super importante a gente classificar em qual é o grupo de risco, tranquilizar essa pessoa mesmo para a gente poder prosseguir nos exames, né? E ele entender que ele tem uma lesão, precisa ser vigiado, muitas vezes monitorado. Em alguns pacientes, principalmente pacientes idosos, que têm esses tumores de baixo risco, às vezes não cabe nem um tratamento cirúrgico, cabe uma vigilância, você entendeu? Cabe um tratamento, uma observação, né? E então, o mais importante é você classificar se é um paciente que está num grupo de alto risco, intermediário ou de baixo risco. E graças a Deus, a maioria dos casos são de baixo risco. Mesmo assim, estando no de baixo risco, não tem nem que tomar medicação, esse monitorar não significa que ele tenha que tomar uma medicação ou que ele tenha que mudar hábitos de vida, sim. nada Não, disso? super importante também. Você é urologista? Não, sou curiosa. Muito, porque você está tocando em questões essenciais, fantástico, porque é o seguinte, existem medicamentos sim, né? Na verdade, o paciente que está em vigilância ou que ele... eu tenho um tumor, mas o doutor não fez nada, só está acompanhando, isso é muito relativo. Existem medicamentos que abaixam o PSA, né?
não quer dizer que ele vai ficar curado. E muitas das vezes você não precisa fazer um tratamento radical para curar a pessoa, porque o tumor é tão lento, e em 10 anos às vezes ele não cresce, que você, vigiando, você consegue identificar ali qual é o comportamento desse tumor. Mas aqueles pacientes que você nota, de repente você começa a acompanhar por um ano o paciente e vê que realmente o tumor começou a crescer, você pode, nesse 1 ano ou nesses 2 anos de acompanhamento, estabelecer um tratamento curativo para essa pessoa. No geral, os tratamentos curativos, eles se dividem em 2 grandes grupos. Ou a cirurgia, que aí pode ser feita aberta, vídeo, hoje em dia robótica, né? Ou o bloqueio hormonal com a radioterapia. Então, quando você fala em cura, ou você opera, ou você irradia e dá hormônio, certo? Esses são os tratamentos curativos. Medicação por boca ou mesmo endovenosa, você não faz isso pensando em cura. Doutor, muito interessante isso. Eu quero voltar nesse assunto do conviver com o tumor. Para isso, a gente vai dar um intervalo. Agora nós temos o quadro Uma Dose de Saúde e a gente volta já já. Existem vários tipos de câncer de pele. Os principais são os carcinomas cutâneos, que são os tipos de tumores mais comuns, são bem comuns em pessoas de pele clara, principalmente. E existe um tumor um pouco mais raro, que é o melanoma, e existem alguns tumores bem raros, que são pouco comuns. As principais características do câncer de pele, que podem ser identificadas e notadas, são alterações na pele que são localizadas, ou seja, você tem uma área que você consegue definir, em geral uma formação de um pequeno caroço ou nódulo, ou alteração da cor, podendo ficar com alteração pigmentada, ficar escura, no caso do melanoma, que é um câncer mais agressivo de pele, ou nos carcinomas, que são os tumores mais comuns, uma lesão que pode ser vinhosa e geralmente formando uma úlcera ou uma pequena ferida. Isso são os sinais mais comuns de câncer de pele e, em geral, uma ferida que não cicatriza. É como se fosse um machucado que está sempre ali e não melhora, ele só aumenta. O câncer de pele, ele, na maioria das vezes, nos casos mais comuns, eles são causados por uma junção de fatores, seja a pele clara, somado à exposição solar crônica, por longa data. Então, o mais comum é nós encontrarmos o câncer de pele nas áreas expostas ao sol, ou seja, na face, nos antebraços, né? E no caso das mulheres que podem usar, às vezes usa vestido, usa saia por longos anos, muitas vezes a parte distal das pernas. São as áreas mais comuns, são as áreas expostas ao sol. Então, é interessante notar que uma ferida na pele, ela pode ser várias coisas. Algumas pessoas que têm doenças vasculares, têm dificuldade, têm doenças da circulação, podem ter feridas que não se cicatrizam e não são câncer. Mas, em geral, feridas em área de pele que tomou sol, em pessoas de pele clara, e feridas que não cicatrizam, ou seja, aquela ferida está lá há muito tempo, ela sempre está aumentando de vez de diminuir, existe principalmente em pessoas de mais idade, ou pele clara, ou que tomou sol muito tempo, existe o risco daquela lesão, na verdade, não ser uma ferida, e sim um tumor. Então é importante nessa suspeita de ferida, se procurar um médico, um dermatologista para procurar um diagnóstico. Existe um tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que é um câncer de pele mais agressivo. Ele corresponde a 5 ou 6% dos cânceres de pele, mas ele corresponde por mais de 90% da mortalidade por câncer de pele. Então ele é pouco frequente, mas muito grave. E, em geral, ele no seu início ele pode ser confundido, pode se iniciar como uma pinta. Então, é interessante a pessoa que tem várias pintas no corpo notar se existe diferença, se tem mudança de cor, se ela mudou de aspecto. Isso são fatores importantes do diagnóstico de câncer de pele. E alguns melanomas ocorrem em pessoas, inclusive, de cor negra, na sola do pé,
e na palma das mãos, ou embaixo das unhas. Então, se formam lesões nessa região que não cicatrizam, que não é um local habitual de câncer, é importante mostrar para o médico, mostrar para o dermatologista para procurar um diagnóstico. Para evitar o câncer de pele, o principal é saber se expor ao sol, tomar cuidado com o sol. A exposição solar ela é benéfica para a saúde, né? Então, através do sol a gente tem vitamina D, é importante para prevenir osteoporose, para uma série de questões. Mas o sol em demasia, o sol naquele horário de maior energia, né, de maior pico do sol, e nas pessoas de pele clara, ele cronicamente, ele pode levar à formação de câncer de pele. Então, se proteger para se expor ao sol, usar protetor solar, roupa, chapéu, é o principal fator, principalmente para quem trabalha no sol. Tem que tomar uma série de medidas protetoras, porque são horas, todos os dias, por semanas, por meses, por anos, isso aí acaba levando à formação de câncer. E nós voltamos com o programa, agora no último bloco, desse Luz Câmera Ação contra o Câncer, hoje falando especificamente de cuidados e prevenção para os homens, já que nós estamos no mês de novembro, e existe uma campanha mundial chamada Novembro Azul. O Dr. Roberto estava contando aqui o que para mim foi uma grande novidade, que muitos homens, tendo identificado que tem um tumor na próstata, convivem com esse tumor 10, 15 anos e o tumor não se desenvolve se for monitorado. Exatamente. Essa informação também ela tem dois lados. Ela não pode chegar para o moço que está lá em casa agora e falar assim, já que eu vou ser monitorado só, eu nem vou procurar. E essa informação, igual você está falando, né, é uma informação nova, mas ela tem que ser muito bem avaliada, porque não são todos os casos, né? Por exemplo, um paciente, um exemplo, de 75, 80 anos, é um paciente já idoso, né, e que tem uma grande chance de ter alguma lesão inicial na próstata. Por quê? Porque quanto mais idoso, maior seria o risco. Um dos grandes fatores é a idade, a etnia e a genética. Esses são os grandes fatores de risco para o câncer de próstata, sabidamente, hoje. Então, quanto mais idoso, maior seria o risco. Se você pega, por exemplo, um paciente de 80, 75 anos que já tem uma doença cardiológica, que já faz um tratamento de longo prazo, toma N medicamentos e que tem, né, se detectou um tumor de próstata de baixo risco. Então, assim, é muito importante para ele que seja avaliado e que esse tumor seja monitorado, mas se ele tem 80 anos com tumor de baixo risco, hoje, N estudos no mundo inteiro, e aí o professor Klotz, Lawrence Klotz, que é um canadense que mais estuda isso aí, ele é um grande defensor e ele advoga que pacientes idosos com tumores de baixo risco, você está autorizado pelos estudos mundiais e pelos estudos que ele fez, autorizado a seguir esses pacientes, monitorando esses pacientes. Por quê? Porque o risco desse tumor crescer e desse tumor agredir a saúde do homem é muito pequeno. Tem tumores e tumores. Então tem tumores e tumores. Agora, doutor, tem um outro lado que eu sei que aqui no hospital existe toda uma estrutura para cuidar, que é o lado psicológico. Sem dúvida. Quando fala para um homem que ele vai conviver com esse tumor durante muito tempo, isso abala. E muitos acabam tendo outros problemas, como impotência. Né? Existe toda uma estrutura no hospital para esse acompanhamento, não do tumor, mas do ser humano inteiro, daquela pessoa que está passando por esse momento, que descobriu que tem essa informação? Sim, nós temos inclusive um grupo de estudos e um grupo de orientações, que é o Grupo Nós, que é composto por médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e tudo mais, que são orientações específicas para os pacientes que têm lesão na próstata, que têm tumores de próstata. Então é um grupo que se reúne às terças-feiras no hospital e composto exatamente para essas orientações. E nós, né, os médicos que estamos ali atendendo ao paciente no dia a dia, quando a gente detecta esse tipo de problema, a gente tenta dar ali um suporte específico naquele momento para ele, ou encaminha para esse grupo, que também é um suporte mais amplo, ou seja, a gente
tenta identificar qual é a necessidade dele naquele momento, se é a parte sexual, se é o medo, né? Muitos pacientes, às vezes, pensam em abandonar o tratamento por conta do medo do tumor crescer, e isso realmente é natural, Nós somos né? seres humanos, Então, temos a gente, medo. exatamente, a gente explica novamente quais seriam os riscos de um tratamento nessa idade, 80 anos, 75 anos, e quais seriam os benefícios. Mas alguns pacientes, eles optam por um tratamento mais radical, e essa decisão é sempre do paciente. O médico expõe, explica, o senhor pode se beneficiar disso ou disso, mas quem dá a última palavra é o paciente. É ele que vai falar: doutor, eu sei que o meu tumor tem um crescimento lento, mas eu quero operar porque eu não consigo conviver com essa notícia. Perfeito, a gente avalia, faz a parte de toda a avaliação cirúrgica, né? E aí sim a gente... Então, o paciente pode optar por O paciente sempre define qual vai ser a ser mais conduta. radical. Assim como algumas mulheres não esperam, quando elas têm um histórico familiar muito forte, elas não esperam o câncer aparecer e já vão lá e tiram a mama, como a Angelina Jolie fez, Exatamente. que é uma coisa mais radical. É uma opção do paciente opção. também. E hoje é aceita pela medicina. Aceita internacionalmente. Agora, é bom que se diga que essa opção são para tumores de baixo risco. Nós temos tumores de alto e E o intermediário. de alto não tem opção. Por isso que nós estamos falando agora de uma superavaliação, que é uma classificação específica de tumores de baixo risco. Então, veja, né, o quão específico nós estamos agora. Então, o paciente que tem uma lesão, ele tem que ser avaliado por um especialista, né, um profissional gabaritado que trabalha nessa área, para poder tranquilizá-lo exatamente com relação a isso. Qual é a classificação que ele tem? O que vocês chamam, vocês médicos, chamam de sobrevida, e que a gente, leigo, chama só de vida mesmo, que é a vida após um tratamento, passar por toda essa, ou a intervenção cirúrgica, toda essa pressão que existe em torno da palavra câncer, acima de tudo, há muitos casos de sucesso hoje. A vida após o câncer é uma vida normal? Sim, é perfeito também esse questionamento, essa posição, porque quando a gente detecta em fases iniciais, né, que é a maioria dos casos, a gente trata, a maioria dos casos cirúrgicos são em fases iniciais, o paciente ele tem uma excelente sobrevida, a taxa de cura é altíssima e ele tem uma qualidade de vida muito boa após a cirurgia, né? Antigamente era muito preocupante a incontinência urinária, a parte sexual. Isso tudo, existem tratamentos que você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente com relação a isso. São questões que tem que ser discutidas com o paciente, mas a qualidade de vida do paciente com câncer de próstata depois do tratamento, ela é muito boa e cada vez está ficando melhor com as inovações das técnicas cirúrgicas e das radioterapias modernas e assim por diante. Que bom, né, doutor? A dica é, homens, quando estiverem ali nos 45, já começar a se preparar, Exatamente. procura médico. Procura o seu médico de confiança ou a unidade básica de saúde. Barretos, a gente tem aí, se não me engano, 15 ou 16 unidades básicas de saúde à disposição e faça o seu exame de prevenção. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós agradecemos. O programa está sempre aberto. Quando quiser voltar, será muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E nós vamos encerrando, lembrando que nós estamos também presentes nas redes sociais, na internet. Você pode acessar o nosso site, ohcancerbarretos.com.br, acessar o Facebook, que nós estamos lá, o Twitter, Instagram, no YouTube, o programa fica lá, você acessa e assiste programas passados. Esteja sempre conosco. E nós voltamos no próximo programa tratando de um outro caso ou de uma outra história, sempre falando de vida. Até lá! Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. A gente tem hoje como convidada Jéssica Montoso, ela que está no 3º ano da Faculdade de Medicina aqui em Barretos e está fazendo a sua iniciação científica aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Jéssica, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando um pouco do meu projeto. Muito obrigada.
Jéssica, você está fazendo a iniciação científica, né? O que é isso, iniciação científica? São alunos que estão na graduação e têm a oportunidade científica de estar frequentando os laboratórios, fazendo projetos junto com os orientadores e conhecer mais um pouco do meio da pesquisa para que no futuro possa fazer um mestrado, um doutorado e se especializar mais. Ah, entendi. Então você está fazendo o curso, você vai ser médica no futuro, mas agora como aluna você já pode participar de pesquisas científicas aqui no hospital. É isso que é iniciação científica? Isso mesmo. Então aí você está inserida num grupo de pesquisa e pelo que eu sei você está fazendo um estudo com mulheres com câncer de mama. Conta pra gente um pouquinho do seu estudo, por favor. O meu estudo vai trabalhar com 2 grupos de mulheres com câncer de mama. As mulheres com câncer de mama tiveram progressão e o outro não tiveram. E eu vou analisar no sangue dessas mulheres, que já está aqui no hospital, já foi coletado com autorização prévia delas, moléculas que marcam se esse câncer ele pode progredir ou não. Eu vou tentar relacionar essas moléculas com a progressão do câncer ou não. O que é progressão do câncer? O que é o câncer progredir? Significa o quê? Bom, o primeiro tumor que essas mulheres tiveram foi na mama. Só que ele pode se espalhar para outros lugares, como o osso, o pulmão. E essa é a progressão da doença, que é chamada de metástase. Entendi. Então você está estudando algumas moléculas que podem dizer se um tumor é mais agressivo ou não. Seria isso. E aonde você está estudando essas moléculas? No tumor, no sangue? Como é que é? Eu vou comparar o tecido tumoral, essas moléculas no tecido tumoral e no sangue. No sangue, essas moléculas elas estão dentro de exossomas, que são pequenas vesículas que circulam pelo sangue. Os exossomas, então, são vesículas que ficam no sangue, ficam circulando, é isso? Isso mesmo. São vesículas que nós temos circulando no nosso sangue. E o que tem dentro dessa vesícula? Porque, para mim, é novidade. Eu achei que no sangue a gente teria os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, quer dizer que também tem algumas vesículas com alguma coisa dentro, é isso? Dentro dessas vesículas tem microRNAs, RNAs, DNAs, até mesmo gordura. E elas podem transportar essas moléculas de uma célula para outra. E isso pode estar relacionado, então, com a progressão do tumor, visando o câncer. Entendi. Quando é que seu estudo, já começou o estudo? Quando é que ele deve encerrar? Como é que está a programação do seu estudo, Jéssica? Bom, ele deve encerrar para o final do ano, começo do ano, dezembro, janeiro. E nós estamos ainda trabalhando no laboratório e identificando se há alguma diferença, mas ainda não está todo terminado. E você está no laboratório fazendo a pesquisa desses exossomas, dessas vesículas? Sim, eu fiquei um período de tempo escolhendo as pacientes pelos prontuários, porque existem vários critérios. E aí agora estou no laboratório vendo a expressão dessas moléculas, a característica e a quantidade delas no sangue. Muito interessante o seu estudo para identificar justamente então marcadores de doença mais agressiva. Parabéns pelo seu estudo. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.